ele falou comigo. Cuidado com a soberba, Jacob. Eu digo avisarei a todos que você não mais pertence a esta congregação. Viemos prender Jacobina sob a acusação de incitar a desordem. Olha, gente, aqueles são os Mookers e aquele é o Robson, o velho demônio. Muitas histórias nos são contadas desde que nascemos. Porém, qual é realmente o sentido da palavra história? Podemos dizer que história é uma narração ordenada e escrita dos acontecimentos e atividades humanas ocorridas no passado. Assim, é possível dizer que a partir do momento em que nascemos, fazemos parte da história do mundo e construímos a nossa própria história. Mas para entendermos melhor este episódio, vamos ir mais longe. Vamos para o século XIX, por volta de 1824. A região sul era ocupada por imigrantes que vinham de várias partes do mundo, entre eles os alemães. Eles se instalaram em São Leopoldo ou em Porto Alegre. Os primeiros que aqui chegaram conseguiram prosperar economicamente. O tempo passou e os imigrantes que aqui chegavam, já no final do século XIX, passavam por grandes dificuldades. Eles viviam basicamente da agricultura e sem assistência médica e educação. Mas para dar valor à nossa história, vamos contar o episódio do Mooker que aconteceu na cidade de Sapiranga. Nosso objetivo é recontar o que descobrimos através de nossas pesquisas, sem tomar uma posição do que é certo ou errado, apenas mostrar o que aprendemos. Olá! A história que vamos contar aconteceu aqui no Ferrabras, em Sapiranga. Este fato não nos orgulha, porque relata a história de um grupo de pessoas que foram assassinadas pelo exército imperial, ao comando do general Joaquim de Sampaio. Jacobina era uma menina filha de colonos, que sofria de estranhos desmaios. Alguns chegavam a durar até dias. Em busca da cura, sua mãe a traz aqui para o Ferrabras, para consultar com João Maurer, e este será seu futuro marido. E é assim que começa a história. Casando-se com Maurer, ela convive com atendimento às pessoas, e começa a se envolver, realizando falas de trechos bíblicos e cantando músicas religiosas. Pertencente da igreja luterana, ela procura o pastor Boeber e lhe conta que conversou com Jesus Cristo. Boa tarde, Jacobina. Fala o que você queria me falar, Jacobina. Eu falei com Jesus e ele falou comigo. Todos os cristãos falam com ele e ele fala com todos nós. Eu sei, só que comigo foi diferente. Ele falou como se eu fosse uma pessoa especial. Aos olhos dele somos todos especiais. O Senhor está compreendendo. Havia uma luz muito forte e a sua voz era doce e suave. Você teve uma experiência cheia de beleza. Fico feliz por você. Mas olha a pequena Catarina Sacolo. Olhe para ela. Ela acaba de ser batizada. É pequena e indefesa. E precisa muito de você. Ele disse que voltaria e que tem uma missão muito importante para mim. Existe missão mais importante do que amar seu marido e sua filha? A família às vezes parece ser um mundo muito pequeno, mas é a missão mais nobre e gigantesca que temos na Terra. O Senhor tem razão, pastor Pedro. Também para mim, você é uma pessoa muito especial, Jacobina.
Jacobina continuou realizando seus cultos no Ferrabras, atraindo assim cada vez mais pessoas junto dela, afastando-as da igreja luterana. Isso incomodou alguns habitantes da região, e assim começou os primeiros atentados. Então, certo dia, o pastor Boeber chama Jacobina e informa a ela que a partir daquela data, ela e toda a sua família estão proibidos de frequentar a igreja luterana se não parassem imediatamente com seus cultos no Ferrabras. Sente-se. Obrigada. Prefiro ficar de pé. Quem é esse sujeito que anda com você? É um bom homem. Não foi o que me pareceu. A aparência se engana. Você sabe que um homem foi enforcado? Um dos meus foi assassinado. Teve 2 cavalos mortos a facadas. E ninguém falou uma palavra sequer sobre isso. Um ato lamentável, sem dúvida. Mas um erro não justifica outro. O senhor nos está acusando desse ato bárbaro. Isso cabe à polícia resolver. O que eu sei é que vivíamos pacificamente e agora não vivemos mais. E eu responsabilizo você pelo que aconteceu. Eu lhe avisei do que poderia acontecer e você prometeu não desrespeitar sua igreja. Eu não desrespeitei. Não? Agora você tem até apóstolos. É uma Cristo mulher, como alguns acham. O senhor anda muito bem informado do que acontece na minha casa. Parece que eu tenho os meus apóstolos e o senhor tem o seu Judas. Cuidado com a soberba, Jacobina. Domingo avisarei a todos que você não mais pertence a esta congregação. Mas se um dia quiser voltar, as portas estarão sempre abertas para aceitarmos suas desculpas. Isso jamais acontecerá. Porém, da mesma forma lhe convido para vir à minha casa. Todos conhecem o caminho do Ferrabras. Adeus, Jacobina. Enquanto Jacobina continua com suas pregações no Ferrabras, os colonos, que são contra o que acontece ali, junto com o pastor, padre e autoridades locais, se reúnem para solucionarem o problema. Então decidem pôr Maurer na prisão e internar Jacobina na Santa Casa de Porto Alegre, para realizações de exames que pudessem explicar seus desmaios e suas atitudes. Prendem Maurer e 2 dias depois buscam Jacobina em sua casa, onde ela encontra-se em meio a mais um de seus desmaios. Boa tarde, seu amor. Viemos prender Jacobina sob a acusação de incitar a desordem. Isso é um absurdo, não estamos incitando a desordem. Mas você terá a oportunidade de se defender o seu Leopoldo. Tá, mas o Jacobina não pode. Ele está desacordado há 3 horas, são esses demais, ela fica 2 dias assim. Mas acordada, desacordada, ela vai. Como? Ela vai deitar numa carreta. Ela precisa de tratamento médico. Após intensa investigação, sem encontrar prova alguma do crime de Jacobina e João Maurer, os 2 são soltos e retornam ao Ferrabras. Jacobina havia feito a previsão de Pentecostes, na qual cairia fogo do céu e toda a plantação seria perdida pela água. A previsão se cumpre e a fé das pessoas aumenta ainda mais. Então, o pastor Boeber influencia as autoridades locais a pedirem ajuda ao governo imperial, e após algumas reuniões, a decisão é tomada e na manhã seguinte eles partem para a batalha. Os Muckers, sabendo do fato, também se preparam para uma grande batalha. Olha, gente, aqueles são os Muckers e aquele é o Robson, o velho demônio. Se esses Muckers forem tão bravos quanto seu comandante, a briga vai ser boa. Vá, ofereça a eles uma chance de rendição, duvido que aceitem.
Eu estou aqui em nome do Exército Imperial, falando pelo Coronel Genuíno Olímpio Sampaio e vim oferecer uma rendição. Aqui ninguém vai se render. Eu falo em nome de Jacobina Maurer e ofereço uma chance para o Exército Imperial depor as armas. Coronel, há mulheres e crianças entre eles. O problema é deles, a escolha foi deles. O Exército Imperial cumpre com a sua obrigação. Jogue essa bandeira no chão. Guerra! Bom, a história termina assim, com o massacre da maioria dos Mooker. Jacobina, após levar um tiro, ainda leva golpes de faca. Seu marido foi encontrado enforcado na mata, sua filha mais nova entregue para adoção, e os outros se espalharam pela região, tentando esconder suas identidades por medo de repressão. Dos seguidores que sobreviveram, alguns, pelo que se sabe, foram morar em outras regiões, mas lá também encontraram problemas, e por muitos e muitos anos essa história ficou escondida na memória de quem a viveu e na de seus descendentes. Muitos anos se passaram, e em 2009, descendentes de Mooker e não-Mooker se encontraram aqui no Ferrabras, no dia que ficou conhecido como Dia do Perdão. Eles perdoaram-se pelas atrocidades cometidas no passado, dando um fim a qualquer tipo de medo ou preconceito que ainda pudesse existir. Aqui, nesse local, foi construído um monumento que representa a paz entre esse grupo de representantes dos seus antepassados. O local que um dia tanto sangue foi derramado, hoje pousam as asas da liberdade, porque aqui é o local onde descem as asa-deltas, um dos símbolos da cidade de Sapiranga, a cidade das rosas e do voo livre. Como a própria descendente da família Maurer nos contou, ainda não é o final dessa história. Muito ainda há para descobrir. Quantas jacobinas ainda serão questionadas e julgadas? Até quando o poder e a força irão prevalecer sobre a liberdade de expressão?